E aí, tudo bem? Vamos começar nossa aulinha de administração geral de forma mais específica do tópico de controle, uma função administrativa que faz parte do processo administrativo organizacional, tá? Bora começar nossa aulinha. Vamos em frente. O controle é uma das 4 funções administrativas que compõem o processo organizacional. Trata-se da função administrativa que tem por objetivo avaliar se os resultados obtidos estão de acordo com os objetivos anteriormente propostos. Então, em outras palavras, o controle dentro do nosso processo organizacional, planejamento, organização, direção e controle, busca assegurar que as coisas aconteçam de acordo com o que foi planejado. Para isso, as atividades são monitoradas, os resultados obtidos são comparados com os resultados que se esperavam encontrar, e aí você ajusta, faz as correções necessárias a fim de manter a organização no caminho adequado para alcançar os objetivos, tá? Então, uma coisa que a gente já consegue pressupor disso aí é que os objetivos têm que ser previamente definidos. Então, bem lógico de você entender que o controle vem depois, né, do planejamento, porque os objetivos da empresa, da organização, são definidos e a estratégia para alcançar os objetivos na etapa do planejamento. Então, o controle se liga muito ao planejamento, tá bom? Então, o controle é a função administrativa que tem por objetivo monitorar as atividades, comparando os resultados obtidos com os resultados esperados. Se realiza as correções necessárias para assegurar que os objetivos e resultados previamente estabelecidos pelo planejamento sejam alcançados. E você consegue notar que o controle serve tanto para ajustar desvios negativos, ou seja, quando o resultado não está de acordo com o planejado, bem como para reforçar desvios positivos, quando o resultado está satisfatório e deve ser repetido, deve ser continuado ou até mesmo aprimorado. Tranquilo? Essa definição que eu te falei cai em prova, certo? O controle tem 3 objetivos básicos. Primeiro, assegurar os resultados, ajustar e corrigir os desvios e reforçar, as boas práticas. Assegurar os resultados significa que o controle deve assegurar que os resultados e objetivos organizacionais previamente estabelecidos pelo planejamento sejam alcançados. Ajustar ou corrigir os desvios pode ser os negativos para corrigir as falhas e os erros identificados. E reforçar as boas práticas, que é reforçar os desvios positivos, identificar as boas práticas e reforçar, dar continuidade dentro da organização. Beleza? O processo de controle é composto por 4 etapas. Primeira etapa, definição dos objetivos. É a etapa onde os objetivos ou padrões de desempenho são estabelecidos. Então, aqui é onde a gente olha e define os resultados esperados. Para que o controle seja executado, é necessário que um objetivo ou um resultado esperado tenha sido previamente estabelecido lá na etapa de planejamento, se você considerar o processo como um todo. Depois da definição, a gente tem o monitoramento, ou a medição, ou a avaliação. É a etapa onde eu vou coletar informações. Então, eu vou medir, vou monitorar, vou avaliar o que está sendo desempenhado, ou seja, o meu desempenho atual, o que está acontecendo nesse momento, para verificar se os resultados estão sendo atingidos e quais correções devem ser realizadas. Depois do monitoramento, eu tenho a comparação, ou seja, eu vou comparar o meu desempenho atual, vou comparar o meu resultado obtido com os meus objetivos, com o meu resultado esperado, com os meus padrões de desempenho anteriormente estabelecidos. E por fim, a correção, ou realinhamento, ou feedback. Então, vou realimentar o processo com as novas informações, vou corrigir os desvios negativos para alcançar meus objetivos organizacionais e vou reforçar, aprimorar e dar continuidade aos meus desvios positivos, né? Então, defino objetivos, monitoro, comparo com o que está acontecendo e corrijo, bem tranquilo. Tipos de controle. Aqui a gente vai ter algumas classificações de controle, certo? E aqui a gente vai ter a classificação quanto ao nível organizacional. Você já sabe ou deve saber que o planejamento dentro da função, do processo administrativo, ele é feito em todos os níveis operacionais, no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Consequentemente, o controle também deve existir em todas essas etapas. Se eu tenho planejamento em todas as etapas, eu também tenho que ter o controle em todas as etapas. Então,
A classificação quanto ao nível organizacional, ela destaca o controle dentro de cada nível específico. Então, eu vou ter o controle estratégico, o controle tático e o controle operacional. O controle estratégico você também pode encontrar com o nome de controle organizacional, assim como você também encontra nível organizacional, certo? Ou ainda controle institucional, bem comum, vem cobrando o nome controle institucional. Ele se localiza onde? No nível estratégico da organização e está diretamente relacionado, claro, ao planejamento estratégico. Então, o controle estratégico ele tem por objetivo avaliar se os planos e objetivos estratégicos estão sendo alcançados. Vê que é o mesmo conceito que eu te trouxe antes, geral, mas aplicado apenas ao nível estratégico. Então, eu vou avaliar se os resultados, se a organização está desempenhando aquilo que ela quer como um todo, levando em consideração tanto as informações externas como as internas, já que eu estou no nível organizacional, no nível estratégico. Então, o nível de controle estratégico, você pode encontrar aí que ele tem forte orientação externa. Ele busca orientar a alta cúpula da organização na tomada de decisões. É um controle genérico, é um controle sintético, é um controle voltado para o longo prazo. Basicamente, as características do planejamento também entram aqui nessa etapa de controle estratégico, claro, vinculado ao controle, não ao planejamento, mas as características do nível são as mesmas, né? O mesmo ocorre com o controle tático ou controle gerencial, você também pode encontrar com isso, não vou até escrever aqui, para ficar mais fácil de você lembrar. Também pode encontrar como controle gerencial. Ele se encontra onde? No nível tático, no nível gerencial da organização. E se relaciona de forma direta com o planejamento tático, por óbvio. Então, ele avalia se os planos e objetivos táticos que foram definidos no planejamento tático estão sendo alcançados. Então, ele vai avaliar se as unidades organizacionais estão desempenhando bem, estão com bons resultados. Então, os departamentos, as divisões, as áreas estão entregando aquilo que se propôs a entregar ou não. Então, é uma articulação eminentemente interna. O controle estratégico tem forte orientação externa porque está no nível institucional. O tático não. Eu estou olhando para os meus departamentos, para as minhas divisões. Então, ele é uma articulação interna. Ele é um pouco menos genérico e um pouco mais detalhado do que o controle estratégico. E se volta para o médio prazo. Características, sempre você, para lembrar, relaciona ao nível em que está inserido. Se eu estou inserido no nível organizacional tático, as características vão ser a do nível tático, mais voltadas ao controle. A gente sempre tende a pensar em níveis em planejamento, né? Planejamento tático, estratégico, operacional. Mas pense também no controle. As características principais, curto prazo, médio prazo, longo prazo, orientação interna, orientação externa, se é mais detalhado, se é mais genérico, é a mesma coisa, só que não é planejamento, é controle. É bem simples de você entender essa classificação de controle quanto ao nível organizacional, certo? Controle operacional é aquele que se encontra onde? No nível operacional da organização e se relaciona de forma direta ao planejamento operacional. Tem por objetivo avaliar se os planos e objetivos operacionais definidos pelo planejamento operacional estão sendo alcançados. Então ele controla, ele avalia as tarefas e atividades específicas. Ele se preocupa com cada processo, com cada tarefa de forma específica, se preocupa com a eficiência, se preocupa com o consumo de recursos. Ele é mais detalhado, é mais analítico e voltado para o curto prazo. Bem tranquilo, né? Essa classificação quanto a nível organizacional. Aproveitamos e fizemos uma revisão aí de nível organizacional como um todo e planejamento também relacionado aos níveis organizacionais. O controle ainda pode acontecer antes da atividade, outra classificação, né, quanto ao momento. Antes da atividade, durante a atividade controlada ou após a atividade ter se encerrado. Nesse sentido, em relação ao momento ou ao tempo em que o controle ocorre, ele pode ser classificado como controle preventivo, controle simultâneo ou controle posterior. O preventivo também você vai encontrar com o nome de controle preliminar, controle pré-ação ou até avaliação diagnóstica, porque ele vem antes. Você pode encontrar como pré-controle, controle ex ante, tudo que vem como antes, como vem preventivo, é esse
controle que nós estamos falando agora, tá? Se refere ao momento, é o que ocorre antes da atividade, beleza? Então, antes da atividade ser executada, acontece o controle preventivo. Ele identifica e previne a ocorrência de problemas. Olha como o nome vincula ao que ele faz. Então, é um controle proativo, ele vai antecipar os problemas, visando evitar que aqueles problemas ocorram, tá? Então, como ainda, isso é uma decorrência lógica, as atividades, as ações ainda não foram executadas, ainda não foram feitas, esse tipo de controle se baseia, na verdade, na verificação de recursos, verificação de matérias-primas, verificação de procedimentos, de máquinas. É basicamente uma inspeção. Eu vou olhar os insumos que vão alimentar aquele processo para que ele ocorra. Então, como é preventivo, é antes, se foca numa inspeção, é basicamente um controle de insumos, certo? Outra classificação contra o momento é o controle simultâneo. Vou até mudar a cor da canetinha para ficar mais fácil você fazer a ligação. O controle simultâneo ele acontece durante a execução da atividade. Também pode ser chamado de controle concorrente, porque concorre, né, ao mesmo tempo com controle monitoramento ou controle in itinere. Ele ocorre durante a execução da atividade, como eu te falei, e as atividades são monitoradas, são avaliadas de forma contínua durante a execução, com o objetivo, com a função de quê? De corrigir os problemas que eventualmente possam ocorrer. Então, ele busca detectar, busca corrigir os desvios que ocorrem durante a execução das atividades. É um controle reativo. Como as atividades já estão sendo executadas, o foco dele é no processo em si, não é mais nos insumos como era o controle preventivo. Tá vendo que eu estou adaptando de novo, né, aquele conceito geral que eu te trouxe no começo ao momento, porque é isso mesmo, não tem para onde correr. Por fim, e é assim que é cobrado. A última classificação quanto ao momento é o controle posterior, que eu coloquei aqui de rosa para você, e ele acontece após a atividade ter se encerrado. Então, é um controle pós-ação, um controle que pode ser chamado também de retroação, controle por retroação. É o feedback, é aquela avaliação somativa, ou controle ex post. Então, depois que a atividade acontece, eu vou ter o controle posterior. Ele vai avaliar o que? O desempenho em si da atividade que já foi encerrada. E como aquilo já foi executado, já foi encerrado, ele vai identificar quais foram as causas dos problemas, quais foram as causas dos desvios para corrigir aquilo, para evitar que aqueles mesmos desvios, os mesmos problemas aconteçam novamente, se essa mesma ação for executada no futuro. Então, é evitar que os erros do passado aconteçam novamente. O foco aqui, é no resultado. Então, o controle posterior, o foco é no resultado. O controle simultâneo, o foco é no processo. E o controle preventivo, o foco é nos insumos. Pode ser cobrado isso para ti e muito provavelmente vai ser cobrado isso. Ou traz no enunciado ou te cobra nos itens. Beleza? É isso, finalizamos a aula de controle. Espero que você tenha aprendido, entendido quais os principais pontos de controle. É assim que é cobrado na tua prova, não tem como fugir disso. Se você entender o conceito e a banca viajar um pouco, você pega a banca, não tem para onde correr, tá? Peço que você resolva questões sobre o assunto. Eu tenho aula de resoluções de questões sobre o processo organizacional, só procurar aqui dentro da playlist de administração geral, tem uma aula de resolução de controles, você também encontra aí no site de resolução de questão, tá? Se ficar alguma dúvida, me manda mensagem, não deixa de me chamar, pode comentar em qualquer vídeo, que com certeza eu vou te responder, eu vou te ouvir. E uma novidade, esta aula também está disponível no Spotify como podcast. Então, se você quiser só apenas ouvir, botar no celular, fazer download, ficar ouvindo no carro, no ônibus, ela também está no Spotify como um podcast, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha principalmente aprendido. Se inscreve no canal que você me ajuda bastante e deixa o teu gostei. Bons estudos e até a nossa próxima aula.